Alô malta liberal, sejam bem-vindos a mais um Podcouple, o podcast onde falamos de swing e do estilo de vida liberal, sem filtros, sem tabus e acima de tudo com muito humor. Eu sou a Catarina. E eu sou o Vasco. Hoje vamos falar de uma coisa que muita gente pergunta em privado, mas raramente discute em público. O que é que realmente muda quando entras neste mundo liberal? E atenção, que não é só na cama. Muda na cabeça, muda na relação, muda na forma como olhas para os outros e também para ti próprio. E se alguém acha que isto é só sexo com mais pessoas, então já vos dizemos, estão muito longe da verdade. Nem sempre é assim, mas quase sempre muda para melhor. E então o que é que muda na relação a dois? A primeira grande mudança é óbvia para quem vive nisto a sério. A relação a dois acaba por se aprofundar, não fica mais frágil, fica aliás mais exposta. E quando sobrevivem a isso, acabam por ficar mais fortes. Porque aqui não há espaço para joguinhos. Ou se fala, ou isto não funciona. Passa-se a conhecer o parceiro de uma forma que muitos casais nunca chegam a conhecer em 30 anos de casamento. Aprendemos a ler inseguranças, também a respeitar limites reais, não aqueles ditos só para agradar. E curiosamente passamos a confiar mais e não menos. E mais cumplicidade significa mais respeito. E menos merda mal resolvida que vai para debaixo do tapete do casamento. E como costumamos dizer, se o casal está bem, fica melhor. Se estão mal, ficam pior. Pois não pensem que vêm, como os muitos casais que vêm para o swing para salvar um casamento, porque, meus queridos, isso raramente funciona. Funciona bem, Sim, muito raramente. Às vezes havia, mas raramente funciona. É um bocado como aquele casal que decide ter o filho para salvar o casamento. Pronto, aqui não é tão mau porque não há um filho que depois fica ali numa relação mal resolvida. Então, e no sexo? O que é que muda? Aqui, sexualmente, a mudança pode ser muita. Não é só em relação à quantidade, mas também a qualidade, a variedade e a consciência do sexo que temos. E aqui não estou a falar de sexo com outras pessoas, com outros casais, até me refiro mesmo à relação sexual entre nós os dois. O que acaba por acontecer aqui? Tu começas a perceber coisas que nunca tínhamos pensado gostar, pequenos detalhes, pequenos gestos, aquelas dinâmicas que alguém acaba por fazer connosco e depois que acabamos por trazer para casa, sabe? Por exemplo, o apertar o pescoço era algo, nós antes de entrarmos no meio, não era algo que eu pensava que iria gostar. Parecia, sim, era daquelas cenas esquisitas, não é? Não, sei lá, nunca tinha experimentado, nunca tinha achado que iria gostar. E é algo que acaba por, às vezes, nem sempre, mas sim agradar-nos. Agradar-me, E isso vem de uma situação em que outro casal que tinha esse hábito pergunta-nos podemos fazer, se gostamos, e nós, bora nisso. e descobrimos sensações agradáveis. Não é só essa, mas muitas outras pequenas coisas que nós, mais uma vez, achávamos que não íamos gostar e afinal gostamos. Portanto, não são só posições também ou fetiches como este que estava aqui a falar, mas também estamos a falar do tempo. No mundo normal, o sexo é muitas vezes rápido, silencioso e acaba por ficar ali encaixado entre os filhos, o trabalho e o cansaço. E aqui acaba por haver, há contexto, há espaço, acaba também a haver tempo para explorar. Mesmo quando estamos só os dois, ou num hotel ou no clube, o sexo aí muda completamente. Porquê? Porque o ambiente também muda, né? Não estamos os filhos ali para estarmos com aquele silêncio, como muitas vezes acontece. Agora com licença, olha como está a fazer barulho, para quieto, do outro lado. Porque agora, a maior parte dos casais, a única situação em que têm sexo, o único local, normalmente é sempre o mesmo. É sempre em casa, ou esporadicamente quando vão fora, o que muitas vezes leva os filhos atrás. E aqui acabamos por ter uma saída e com aquela consciência de que podemos ter sexo durante essa saída e ninguém vai chatear e não é preciso estar com aquelas preocupações. Então isto desmonta um bocado aquela ideia de que perdes intimidade com o teu parceiro e pelo contrário, ganhas algumas ferramentas para viver melhor a intimidade com o nosso parceiro. E a relação ao aspecto visual? Esta foi uma das mudanças mais inesperadas para nós. Começamos a olhar para o corpo, para o nosso e para o dos outros de forma um bocadinho diferente.
aquelas coisas que não ligávamos, como a depilação, o cuidado pessoal e a estética que algumas pessoas vão perdendo ao longo do tempo, passam a ter outro peso. E nós passamos a olhar para isso não porque queremos agradar aos outros, porque acabamos por estar a conviver com pessoas que cuidam de si e que nós gostamos de ver. E aqui, pronto, começa-se a fazer algumas comparações inevitáveis. Aliás, vê-se pessoas mais velhas muito bem cuidadas e pensas, ok, é assim que eu quero chegar né, quando tiver a idade dessas pessoas. E vês outras e pensas exatamente ao contrário. Aquelas que são um bocadinho mais descuidadas e mais desleixadas, dizes, não é isto que eu quero. Sim, daqui a 5 anos eu não quero ficar assim. Portanto, e isto não é julgamento, é algo que nos serve de referência. Este meio obriga-nos a encarar o futuro físico que temos à nossa frente, ou o nosso físico do futuro, e isso mexe contigo. Portanto, e aliás, mas assim, isto aqui é o que nós vemos, né? Porque se calhar há pessoas que nem não, que não têm esse. Têm... Sim. Porque ora aí está. Quando nós vimos um casal, e normalmente isso nos homens é mais comum, há um homem de um casal, imaginem, que está nos 50 anos, e já tem aquela barriga que nós não queremos ter, e há casais assim, obviamente, mas eu, pelo menos, desde os 30 e tal anos com que nós começámos, eu fiquei sempre com a ideia, eu, quando tiver 50 anos, eu não quero ficar assim. E se calhar se não fosse a entrada no meio, a pouco e pouco, eu ia-me tornando aquela pessoa que hoje eu não quero ser. Portanto, nós só esperamos que, quando tivermos 60 ou 70 anos, a gente ainda continue com esta consciência e fazer um pouquinho para não ficarmos como não queremos. Eu não sei se com 70 anos ainda vou. Vais ser muito boa. Pode ser bom, mas não sei se for assim, ainda vou andar aqui no não, nem estou a falar disso, E depois, aqui em relação aos amigos verticais, com amigos fora do meio, os chamados amigos verticais, as coisas também acabam por mudar. A gente já falámos aqui do que é que são amigos verticais e horizontais. Estão a perceber qual é a diferença, certo? Verticais, em pé, e os horizontais estão deitados. Okay. E às vezes há afastamentos que são naturais, não por conflito, mas por os interesses também serem um bocadinho diferentes. Isto não acontece apenas no mundo liberal. Por exemplo, é normal que há um grupo de amigos e os amigos que se casam acabam por, entre aspas, se separar dos amigos que continuam solteiros. Isto porque as dinâmicas familiares mudam com os filhos e tudo, e os interesses também acabam por mudar, e a disponibilidade, não é? E no caso do mundo liberal, tendencialmente os nossos interesses acabam por divergir muito dos nossos amigos verticais. E por isso o afastamento pode acontecer, mesmo às vezes sem se dar conta disso. No nosso caso, para evitar que esse afastamento aconteça, nós decidimos uma coisa muito simples. Os amigos verticais têm sempre prioridade. Ou seja, se alguém nos convida para alguma coisa, seja o que for, habitualmente nós aceitamos sempre. Portanto, isso, como disse, tem prioridade. Pronto, a não ser, claro, que a gente já tenha alguma coisa combinada previamente, mas mesmo se calhar aquelas situações em que antes nós dizíamos não nos apetece. Agora nós fazemos um esforço sempre extra para evitar esse afastamento gradual. E claro, dizemos sempre, porque este mundo acrescenta, não substitui, né? E quando começa-se a perceber isso tudo, acaba por ficar um bocadinho mais equilibrado. Outra coisa que muda bastante, ou que pode mudar bastante, obviamente que depende do estilo de cada casal, que tem a ver com as saídas noturnas e essa rotina. Portanto, em muitos casos, especialmente para casais que já estão casados há algum tempo, e principalmente os que têm filhos pequenos, portanto, aqui, ao entrar no mundo liberal, estas saídas noturnas tendem a aumentar. Portanto, voltamos a ter uma vida noturna. Portanto, é claro que no caso daquela malta, por causa... há malta... Como é que é de explicar isto? Há malta que, por causa dos filhos, se foi afastando a pouco e pouco dessas saídas, ou foi perdendo o interesse com o tempo. No mundo liberal, acabas por voltar a sair sem aquela sensação de isto já não é para a nossa idade. E, aliás, os filhos acabam por se habituar às saídas dos pais. Sábado à noite os pais saem, pronto.
Isso aí não há drama e não há cá interrogatório. E, aliás, às vezes até dizem, então este sábado não vão sair? Sim, então nos perguntam porquê, até nos perguntam porquê que não saímos. Então, vamos sair. Pois é verdade, hoje é sábado. Portanto, estas saídas acabam por se normalizar na nossa vida. Portanto, e quando isto é uma coisa normal, também acabamos por perder um bocado aquele stress e aquela culpa, e agora vamos sair e os miúdos ficam, não sei o quê. Também os nossos já são grandes, não? Eles querem lá saber disso. E depois, aliado também a tudo o que já foi dito, existe também as viagens e as escapadinhas. Quem vive neste meio sabe que acaba-se por viajar ainda mais do que, pelo menos falamos por nós e as pessoas que nós conhecemos. Acaba-se por viajar mais, acaba-se por ir a sítios onde antes não ias, só por um fim de semana, ou Porto, ou Algarve, ou Espanha, não é? E às vezes levamos os filhos, ou seja, é cansativo. Imaginem que vamos para o Porto com os miúdos e à noite somos um casal liberal, damos a saída, mas na manhã a seguir, passado poucas horas, já nos estamos a levantar para sermos pais ali numa visita cultural. Se é cansativo, é. Se é compensador, é muito compensador. Pelo menos chegamos cansados a casa, mas nunca com aquela sensação, nunca mais fazemos isto. Não, é uma sensação de, olha, temos que fazer isto mais vezes. O que é que achas assim dessas viagens mais? Olha, acho que se podia falar aqui, lembrei-me agora de fazer referência aqui a uma coisa. Acaba-se, pelo menos, isso falo por nós, acaba-se por gastar um bocadinho mais de dinheiro neste tipo de saídas do que se calhar sairíamos se fôssemos a um bar aqui perto, porque acabas por ter a deslocação, claro. Se vais para fora, mais a dormida, e depois vais a um clube, se calhar se gastares 50 euros e achas que é um preço acessível para uma noite, mas se viesses aqui ao bar da esquina e dissesse, vou gastar 50 euros, se calhar já achavas assim um bocadinho caro. E depois 50 euros em minis, seguias lá desgraçada. Mas acho que aí também tem um peso, e depois também tem um peso para quem gosta de ter aquele arsenal de roupa para as saídas. Acabas por também gastar mais do que se calhar gastarias se não estivesses no swing. A não ser que vás com antecedência a Temu comprar algumas coisas. De qualquer das maneiras, gastas. Sim, às vezes há aquelas festas temáticas que muita gente não liga, mas nós gostamos de ter alguma coisa adequada, e quando é em cima da hora acabamos, se calhar, por gastar mais dinheiro do que era necessário. Mas pronto, é a vida. E o que é que podemos falar aqui mais? Em relação aqui ao o que é que muda em ti próprio? Eu acho que talvez a maior mudança seja a interna, a autoestima, o autoconhecimento. Acaba-se por se perceber que ainda somos desejáveis, somos interessantes, que não acabaste só porque casaste ou tiveste filhos. E isso torna-te mais seguro, não só no meio liberal, mas também no mundo real, obviamente. Portanto, estas são aquelas pequeninas coisas que mudam. Isto é ligeiramente diferente casal para casal. Nós aqui falámos um pouquinho daquilo que é a nossa experiência, mas obviamente que há outras coisas que podem mudar. Por acaso até podia ser interessante o pessoal partilhar lá no Instagram o que é que muda. Tenho que pôr lá assim uma perguntinha para o pessoal dizer o que é que no caso deles mudou mais. Talvez seja uma destas coisas, talvez seja outra. Se calhar poderia ser interessante falarmos disso um bocado. Portanto, e assim, nós vamos ficar por aqui neste nosso episódio. Episódio mais curtinho, por causa do episódio curtinho. Como assim? É um quarto de hora. É o ótimo, é o ideal. Mas se este episódio vos deu vontade de repensar algumas coisas, olha, já valeu a pena estarem aqui a ouvir estes 15 minutinhos. E mais uma vez, obrigada por terem estado connosco. Sigam o Podcouple no Spotify e Apple Podcast para não perderem nenhum episódio. E falem connosco, interajam connosco no Instagram. No próximo episódio, o tema será "E quando o swing é demais?", ou seja, acaba por ser uma boa continuação desta. Ou seja, o que é que muda? Nós falámos aqui de coisas positivas. Pois é, mas voltando ainda atrás, nós não pensámos sempre do lado positivo, mas
o que é o mau? Não sei. Acho que se houvesse mal, já não estávamos aqui. Não, vamos mas agora não falar precisa de ser convosco. tudo bom, pode haver algumas coisas más. O que é que nos fez mudar para Então, pior? já falei aqui do dinheiro, gastas mais dinheiro. Mas isso é bom, gastar Oh, dinheiro. sim. Então, se tu tens, é bom. Mas pronto, se calhar vamos focar talvez algumas dessas coisinhas no tema do próximo episódio, que é e quando o swing é demais. Ou seja, se calhar aí acaba por chegar àquele extremo em que começam a surgir se calhar as experiências negativas e aquele sentimento mais negativo. Bem, Por acaso lembrei-me de uma coisa para se falar já no próximo. Vê se não me esqueço de apontar depois. vamos apontar já. Não queres já dizer? Não. Não, teaser, não. Não. Pronto, então olha, paciência. Então, Até lá. Divirtam-se e vivam sem tabus.